Olá a todos, estamos de volta ao Inquietações. Eu hoje trago um tema algo talvez estranho, mas hoje quero falar-vos de uma civilização muito antiga e talvez para muitos ainda desconhecida, a civilização lemuriana. Ahm, de tudo aquilo que eu tenho vindo a aprender ao longo destes últimos anos, aquilo que mais mexeu comigo, aquilo que me impactou foi a forma como os lemurianos cuidam das suas crianças. E eu digo cuidam no presente, porque os lemurianos, tal como os atlantes e outras civilizações antigas, continuam a existir neste planeta, embora num plano ou dimensão superior à nossa, a terceira dimensão. Penso que muitos já ouviram falar da Atlântida. Mas se forem céticos como eu era, é muito provável que nunca tenham ouvido falar de Lemúria. Então, a partir de 2020, para além de ter começado a receber os códigos Om Sephirah, fui contactada por um ser que se apresentou como a Dama. E na altura eu procurei compreender quem era e ele acabou por me convidar a conhecer e a aprender sobre Lemúria. Até esse momento, para mim, claro, a Atlântida era assim um tema de filmes de ficção, fantasia, e por isso falarem-me de Lemúria era um tema completamente desconhecido. A dama pediu-me que lesse a trilogia de Telos, e foi assim que percebi o quanto podemos aprender com os lemurianos. Então, o continente lemuriano estava localizado no Oceano Pacífico e parte do Índico, incluía as ilhas do Havaí, a Ilha da Páscoa, Fiji, Austrália, Nova Zelândia, Madagascar. Todos esses lugares terão feito parte desse continente. Muito mais tarde, tomei conhecimento que o topo da montanha mais alta do continente lemuriano, a sua montanha sagrada, corresponde hoje às ilhas do Havaí. E essa informação para mim foi incrível. Porquê? Porque acabou por me levar ao início das minhas formações em terapias, quando eu ouvi falar dos Kaunas, os xamãs ou os sacerdotes do Havaí. Então, Una significa segredo e os Kahunas seriam os guardiões desse segredo. Eles dominavam técnicas de cura incríveis, conseguiam comunicar com a natureza, faziam coisas que para nós, até há algum tempo atrás, pareciam incríveis. Hoje, eu hoje sinto que começamos todos a perceber que cada um de nós também possui esse mesmo potencial. E todos conhecemos uma técnica ou outra dos kaunas, por exemplo, o Ho Oponopono. A, a que mais impacto teve em mim foi Tamarachá, o símbolo da harmonia. Quando em 2007 Carlos Marques ensinava que não era um símbolo de Reiki, mas sim um símbolo pertencente à sabedoria dos Kaunas, aquele símbolo foi incrível. Provocou uma quantidade de coisas em mim que eu ainda hoje refiro muito quando, às vezes, em conversas, ainda hoje uso esse símbolo em várias situações. E fiquei pasmada. Tantos anos depois, percebi que afinal
esse tinha sido o meu primeiro contacto com a energia e a consciência lemuriana. Existem vários autores que falam sobre a civilização lemuriana, por exemplo, Helena Blavatsky, no livro A Doutrina Secreta, ela explica-nos que, segundo ela, a humanidade evolui através de 7 raças raiz. Isto é, são grandes ciclos de evolução espiritual e física. Então, a terceira raça raiz terá sido a lemuriana. Ela terá tido início há 4,5 milhões de anos atrás, até há cerca de 12 mil anos. E o desaparecimento da Lemúria ocorreu cerca de 1.200 anos antes da Atlântida. A quarta raça raiz foi a Atlante. Era uma civilização com enormes poderes psíquicos, mas que acabou por sucumbir à decadência moral. Foram corrompidos. A quinta raça, que é a nossa raça atual, tem como principal foco o desenvolvimento intelectual. E as raças futuras, a sexta e a sétima, que estão por vir, vão representar níveis superiores de evolução espiritual e de consciência. Então, quando os lemurianos tomaram conhecimento que o seu continente ia submergir, uma pequena parte da população refugiou-se no interior da Terra e fundaram assim a sua primeira cidade intraterrena, Telos. Vários arquivos foram deslocados para Telos e não são arquivos em papel, como nós utilizamos hoje. Vários cristais, onde era carregada toda a informação, toda a sabedoria, que existia em Lemúria. Portanto, foram transportadas para Telos várias bibliotecas de cristal. Foram construídos templos, ah, templos que existiam na Lemúria. Então, essa cidade, Telos, começou a ser construída por baixo do Monte Shasta, por onde é feito o acesso principal. No entanto, existem outras entradas. O Monte Shasta, na Califórnia, é um vulcão extinto e é o ponto vulcânico mais alto dos Estados Unidos. E é a residência dos sobreviventes da antiga Lemúria. Essa civilização existe numa vibração de quinta dimensão e por isso não é evidente à nossa visão e percepção 3D. Antes da queda da Lemúria, o nosso planeta existia numa expressão de quinta dimensão, e a queda da consciência ocorreu ao longo de um período de vários milhares de anos. Durante todo este tempo em que os lemurianos se encontram em cidades intraterrenas, eles estabeleceram fundamentos baseados em consciência de amor e verdadeira fraternidade nas suas cidades. Então, a dama diz-nos que a cidade de Telos é composta por vários níveis e cada um deles tem vários quilómetros quadrados. No primeiro nível estão colocadas as habitações dos lemurianos. E vocês vão gostar de saber como é que eles constroem as casas.
A maioria das habitações é circular, é redonda, e são construídas num material que, à primeira vista, nos parece cristal, mas não é. São pedras semelhantes a cristal, mas que emitem luz. E como é que eles constroem as casas? Primeiro, decidem o lugar onde as querem construir e o tamanho. Depois, com a mente e intenção, começam a visualizar todos os detalhes, todos os contornos da estrutura que querem criar. E depois, fácil, usam a energia da mente e do coração para criarem o que querem. Porque eles dizem-nos que quando mantêm a luz e o amor suficiente na consciência, todos os tipos de manifestações se tornam fáceis e naturais. Incrível, não é? Então, no primeiro piso existem também edifícios para uso de todos e os templos. No segundo nível, eles produzem alguns bens para atender às necessidades da população e existem também as escolas para crianças e para adultos. Ah, no terceiro nível, eles têm os jardins hidropónicos. Ah, eles com menos de 3 hectares alimentam mais de 1,5 milhão de lemurianos, sem usar químicos, com colheitas contínuas, apenas sustentadas pela luz, energia e vibração do amor. E água, claro. Por isso são jardins hidropónicos. E o que eu acho incrível é perceber que na superfície este método já começou a ser usado para a produção de vegetais. No quarto nível de telos, é o lugar destinado à natureza, aos parques, aos lagos, à natureza em geral. E no quinto nível, esse sim, é inteiramente dedicado à natureza. Árvores altas, lagos, animais, ah, e mesmo animais e plantas que já estão extintos na superfície. Os animais são vegetarianos, não se devoram uns aos outros e convivem entre eles e com as pessoas sem medo e em harmonia. E como é que são os lemurianos? São parecidos conosco, mas muito mais altos, a cerca de 2,5 metros de altura, com cabelos muito longos. Têm uma aparência jovem por milhares de anos, porque eles explicam que o dom de viver num corpo perfeito vem com a graça de ascensionar à quinta dimensão. Eles comunicam por percepção extrasensorial, podem teletransportar-se e é algo que eu achei incrível. Eles podem prolongar a vida no corpo atual pelo tempo que desejarem. E quando sentem que é a altura de passar para um outro nível de serviço, outra dimensão, fazem-no no próprio corpo e estão prontos para evoluir numa nova aventura. Em Telos existe uma espécie de governo que funciona com duas formas complementares. Ah, tem dois líderes supremos, Ra e Ranamu. Tem um conselho lemuriano, composto por 12 mestres ascensionados, e o 13º, que é a Dama, o sumo sacerdote. É ele que toma as decisões finais
quando os membros do conselho não chegam a um consenso. E eu, a brincar, costumo dizer que a dama é o Relações Públicas de Telos, porque é ele sempre que estabelece os contactos com a superfície. Mas a dama é um mestre ascensionado do raio azul e, e ele participa na ajuda à humanidade e ao planeta no projeto de ascensão. Em Telos acontecem com frequência reuniões com representantes de outras civilizações intraterrenas. Não existem lutas de poder. A regra mestre é o amor incondicional. São decididas trocas, porque não existe sistema monetário. Partilham, trocam excedentes de bens e de comida e por vezes também decidem sobre algumas formas de ajudar a população da superfície. A dama diz-nos que muitos de vocês têm experimentado relações matrimoniais devastadoras, trazendo mais stress e decepção do que alegria e felicidade contínua. E é assim que chegamos ao tema que me encantou, as crianças em telos. É aqui que tudo ganha sentido para mim. Em telos, ninguém pode formar família sem maturidade emocional. E por isso existem dois casamentos, dois tipos de casamentos. Um é quando duas pessoas podem casar, viver juntas para aprenderem e crescerem em maturidade. E isto pode acontecer por dezenas, centenas de anos. Eles só o fazem pelo tempo em que se sentirem felizes. Não têm a obrigação de ficar juntos. No entanto, não têm permissão para ter filhos. E depois tem aquele casamento, a que eles chamam o casamento sagrado. Imaginem que dois seres, depois de estarem envolvidos décadas, centenas de anos, podem decidir que querem fazer um compromisso para a vida toda. Aqui não existe a possibilidade de se separarem, mas existe a possibilidade de terem uma ou duas crianças. Só aqui eu acho isto absolutamente incrível, porque na superfície as crianças nascem de formas às vezes bastante trágicas. Mas continuemos. Nos primeiros 2 anos de vida, as crianças recebem a atenção exclusiva de ambos os pais, que largam todos os seus afazeres. Deixam de prestar serviço para a comunidade, mas recebem tudo o que é necessário para que possam fazer o trabalho principal, que é prestar atenção à criança. Um recém-nascido precisa de 10 pares de padrinhos. Ouviram bem? 10 pares de padrinhos. E qual é a justificação? É que assim, uma criança única de um casal nunca sentirá a falta de atenção, nunca terá medo de ficar sozinha, porque desta forma ela tem mais de 20 figuras parentais. E reparem, esses padrinhos também já devem ter os seus próprios filhos, porque desta forma um filho único tem sempre irmãos para brincar. E é desta forma que as crianças que nascem em telos são almas mais nobres e cada vez mais avançadas. E é desta forma que vão perpetuando uma civilização iluminada. Uh, Isto dá que pensar, não é? É mesmo pelas crianças que nós temos que começar. Não existem órfãos em telos, não existem crianças abandonadas ou criadas com o esforço e as dificuldades de pais solteiros.
E porquê é que esta parte sobre as crianças chamou a minha atenção? Porque ao longo destes anos como terapeuta, eu tenho percebido que passamos grande parte da nossa vida adulta a curar as feridas da infância. Porquê? Porque não temos condições de prestar os cuidados que as crianças precisam. E será talvez porque a nossa civilização atualmente ainda não está organizada e preparada para criar crianças e adultos emocionalmente saudáveis. E penso que enquanto isto não mudar, estamos presos neste processo. É mais difícil e muito lento a evoluir. Ah, apenas quando dedicarmos às nossas crianças o amor e os cuidados que elas precisam, estaremos em condições realmente de avançar. Os lemurianos aguardam que a maioria da população da superfície abrace o amor, compaixão, não violência em relação a todas as formas de vida e todos os reinos. O nível de compaixão da população precisa elevar-se até aos 90%. Já viram quanto trabalho temos pela frente? Também é necessário que uma percentagem da população esteja consciente da sua existência e os aceite. Eis porque a dama tem contactado alguns seres da superfície e lhes pede, como me pediu, para falar, divulgar sobre a civilização lemuriana, para falar, eh, para falar deles e para explicar que eles próprios começaram do zero e conseguiram chegar ao ponto em que se encontram neste momento. A dama e muitos outros mestres dizem-nos que não há nada mais importante agora do que o nosso trabalho espiritual e de cura. Somos co-criadores. É nossa responsabilidade criar o mundo em que queremos habitar. É a nossa oportunidade de criar o mundo dos nossos sonhos. E por isso, ele diz, para sonharmos com uma nova terra ao adormecer, sonharmos com uma nova terra durante o dia, porque não existem limites para o que podemos criar. E, e para terminar, deixo-vos uma mensagem muito, muito especial da dama. Ele diz que a maneira mais poderosa de se nutrirem mutuamente é ouvirem e aceitarem a verdade uns dos outros. O próximo nível é ouvirem a verdade dos outros, aceitá-los pelo que são e amá-los. E o nível seguinte é ouvirem a verdade dos outros, aceitá-los e amá-los apesar disso. Na verdade, esta é a essência do perdão. Não há nada para perdoar. E com todo este trabalho, todos precisamos fazer. Deixo-vos por hoje. Até à próxima semana, aqui no Inquietações. Até lá.